Olá, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo de hoje é uma espécie de resenha. É o meu segundo vídeo de resenha aqui no canal. O primeiro foi do livro Suave é a Noite, que foi a minha primeira leitura desse ano, 2025. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Talvez eu deixe aqui embaixo também na descrição. E hoje eu vim falar sobre a minha segunda leitura desse ano. Bom, é o livro Segredos, do Domenico Starnoni. O Starnoni, ele é um dos meus autores favoritos. Esse é o terceiro livro que eu leio dele. Eu li o primeiro livro, Laços, em 2023. No ano passado eu li Assombrações e esse ano estou lendo Segredos. E a minha ideia é ler um livro do autor por ano, né? Até não tem muitos livros dele publicados aqui no Brasil. Eu tenho mais um dele aqui para ler depois. Mas a leitura que eu coloquei para esse ano foi Segredos, porque é tida como se fosse a trilogia ali, uma trilogia familiar, né, do autor. Então a gente começa com Laços, depois tem Assombrações e Segredos é o último. Se eu não me engano, na ordem assim de lançamento, acho que Segredos é o último. E aí eu quis fechar essa trilogia, esses livros dele que são sobre família, para depois ir para outros livros, né? E aí eu vou, assim, falando rapidamente sobre a história desse livro. A gente vai ter aqui um professor chamado Pietro. No início do livro ele está ali por volta dos seus 30 anos e ele se envolve com uma mulher chamada Teresa, que foi uma aluna dele. Ele já tinha reparado nela na sala de aula, mas depois que ela deixa de ser aluna dele, aluna no ensino médio, tá, gente? Então ela é bem mais nova do que ele, tá? Mas ele não se relaciona com ela no ensino médio, então ele não se envolve com a menor de idade. É, ele encontra com ela depois, que ela já não é mais aluna dele, e eles começam um relacionamento, que é um relacionamento que dura 2 anos. E é um relacionamento muito conturbado, tá? E depois que esse relacionamento acaba, ele se casa com uma professora chamada Nádia. Nádia, Nadia, não tem acento. Então, assim, eu não sei, eu acho que é Nádia. E ele faz a vida dele com essa mulher. Então ele casa, ele tem uma filha, e a vida segue, né? Em um determinado, uma filha não, né? Ele tem 3 filhos, se eu não me engano. E num determinado momento ali da vida dele, ele reencontra a Teresa, ele, né? Enfim, a questão assim da história é que ele publica um conto, não, ele publica um ensaio e esse ensaio faz ele ficar uma pessoa famosa, tá? E ele publica livros, então a vida dele muda bastante por causa disso. E você vai acompanhar a história desse homem, tá? O Domenico, ele escreve, pelo menos assim, tá? Até onde eu li. Não posso dizer que todos os livros dele são sobre isso, mas me parece que ele tem como personagens principais homens. E o universo masculino. Então, alguns pontos que são até sensíveis. O que é o homem envelhecer, né? Perder essa virilidade? É, como que é isso para a mente do homem? Então, isso acontece em Assombrações, por exemplo, que é um livro que eu adoro, tá? Desses 3 livros que eu li, o meu favorito é Assombrações. Então a gente tem ali um homem idoso, a história já começa com um homem idoso, que já não é mais aquela pessoa, né? Enfim, ele está lidando com as questões da velhice, tá? E aqui nesse livro, a gente começa com esse personagem ali por volta dos 30 anos, como eu falei, e você vai acompanhando até ali a velhice, tá? Em um determinado momento da história você tem quase que um salto, tá? Porque a história aqui ela é dividida em 3 partes. Então você vai ter a primeira parte que é narrada pelo Pietro. A segunda parte ela é narrada. Isso já é lá quase no final do livro, tá? Você tem quase todo o livro é narrado pelo Pietro. E de repente você tem uma segunda parte que é narrada pela filha do Pietro.
e a terceira parte que é narrada pela Teresa. Então, a estrutura desse livro é assim. E, como eu disse, você vai acompanhando esse personagem, até a velhice dele, e esse relacionamento dele com a Teresa, como que ele é preso a essa mulher, sabe? E o que um ponto muito interessante, né? Porque o livro se chama Segredos. O que acontece? Ele tá tendo esse relacionamento com essa mulher, tá? Lá, quando ele teve esse relacionamento de 2 anos. Em um determinado momento, ela resolve que ela quer contar para ele o pior segredo que ela tem, a pior coisa que ela fez. E ele vai contar para ela o pior segredo dele. Porque assim eles meio que estão se entregando totalmente ao outro, sabe? E ao mesmo tempo que você está entregando, você está dando o controle na mão do outro. Então, você vai saber a pior coisa que eu fiz, eu vou saber a pior coisa que você fez. E assim, é uma brincadeira perigosa, né? Eu acho que é uma coisa, sinceramente, assim, desnecessária de ser feita, mas é esse pensamento que passa na cabeça dessa mulher, que é muito jovem, tá? A gente precisa se lembrar disso. Quando o Pietro foi professor da Teresa, ele já tinha mais de 30 anos, ela era, como eu falei, ela era uma adolescente, acho que ela tinha uns 16 ou 17 anos, e ela conhece ele logo depois da escola, ali, quando ela tá com uns 18, provavelmente, e ele tá com seus 30 e poucos anos, então assim, ela é uma mulher muito jovem, tá? E só que o relacionamento acaba em 2 anos, só que fica essa coisa, né? Essa questão, vai ficar na cabeça do Pedro, porque ele contou uma coisa talvez perigosa, a gente não sabe, mas a gente sabe que é um segredo muito grande para essa mulher. Então ele fica preso a essa mulher por toda a vida, porque você fica com essa sensação, você fica meio agoniado ali no livro de que essa mulher a qualquer momento pode aparecer e destruir a vida. E ela aparece em alguns momentos, tá? Na vida do Pietro, eles começam a trocar cartas. Então existe um jogo de poder, sabe? E E é interessante você ver isso acontecendo, você acompanhar os pensamentos do Pietro, né? Em um determinado momento, como eu falei, começa a parte da narração da história que é pela filha do Pietro. E aí você tem algumas coisas que você vai vendo, você começa a ver um ponto de vista diferente. Isso é uma coisa interessante, né? Eu gosto de Tem alguns livros que eu gosto, né, que tem um ponto de vista de mais de um personagem sobre a mesma cena. E tem alguns também que eu não gosto, pra ser sincero. Mas aqui nesse caso, como eu estava dizendo, é interessante. Na terceira parte você tem um ponto de vista da Teresa sobre algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo que eu acho interessante saber o ponto de vista da Teresa, saber o que se passa na cabeça dela, eu tive a sensação de que não era necessário. Eu acho que essa mudança, já para o final do livro, colocar a filha dele e depois você colocar a Teresa, eu achei desnecessário. Isso meio que me incomodou um pouco, acho que tirou um pouco da experiência que eu estava tendo com o livro até o momento, né? E, mas eu acho que o livro termina, assim, o último capítulo, a forma como o livro acaba, eu acho que é muito interessante. E é uma coisa que o Domenico faz, assim, e que eu gosto. A forma como os personagens se comportam no final, eu gostei. Mas eu acho que, assim, a forma como se desenrola algumas coisas, eu vou falar uma coisinha com spoiler aqui, tá? Então, se você não leu o livro, pula aqui talvez uns 2 minutos ou mais, que é, o livro termina e você não fica sabendo qual é o segredo. Então você não sabe o que foi contado, nem o segredo da Teresa, nem o segredo do Pietro. Beleza, ok. Né? Eu não estava esperando. Não era como se fosse tipo assim, ele precisava me falar o segredo para que o livro fosse bom. Não.
Mas em um determinado momento em que eu estava lendo, eu me veio esse pensamento de tipo assim, ele vai, ele vai terminar o livro e deixar a gente sem saber qual é o segredo. Vai deixar a gente curioso. E foi o que aconteceu. E aí, essa é uma parada que eu não curto, que eu não gosto. Eu me incomoda um pouco quando eu tô lendo o livro e eu saco o que vai acontecer. Então, assim, isso, não sei, assim, é uma coisa pessoal, tá? Eu não gosto de estar lendo um livro, de estar assistindo uma série ou vendo um filme e sacar, tipo assim, cara, isso aqui vai acontecer dessa forma, ou isso aqui não vai acontecer. E aí, no determinado momento, eu falei assim, esse segredo não vai ser contado, porque o livro estava me levando aquilo e foi assim que acabou. Né? Eu gosto meio de não adivinhar. Mas, coisa pessoal minha, tá? E como eu disse, não é necessário você saber o segredo ou não. Não é esse o ponto. É o ponto de eu adivinhar o que vai acontecer, né? Mas enfim, né? Ainda assim, o último capítulo do livro é muito interessante, a forma como os personagens se comportam e como o livro termina. A última frase do livro, eu acho legal, eu acho interessante. Mas não me pegou da forma como eu estava esperando que fosse me pegar. Então, quando eu peguei o livro, eu falei assim: nossa, vai ser. Eu não sei se eu fui com muita sede ao pote, né? Se eu fui esperando muito, né? Com muita expectativa. E não foi atendido. Mas acontece. Né? Não, talvez eu estivesse esperando que esse fosse se tornar o meu livro favorito. E não foi. Continua sendo Assombrações. E tá tudo bem. Então, assim, é uma história muito legal, é uma história muito interessante. Você se sente é, ansioso em muitos momentos, né? Porque esse segredo pode vir à tona a qualquer momento. Então, isso te dá uma ansiedade. E eu acho que os personagens é fácil de você se ligar aos personagens, sabe? De você se conectar com o Pietro, mesmo que tenha algumas coisas meio duvidosas, de você sentir empatia pela esposa dele, pela Nádia, mesmo em algum momento também tendo umas coisas meio estranhas, sabe? E eu gosto disso, eu gosto de ler um livro e me conectar com os personagens, de sentir que, cara, sabe? Mesmo que o personagem seja detestável, eu gosto de me sentir conectada, de me segurar aquilo, sabe? E isso acontece aqui nesse livro, né? Alguns personagens, nem tanto, como eu falei, a parte do ponto de vista da filha do Pietro, por exemplo, eu acho completamente desnecessária. Então, assim, não dá tempo de você se conectar com a filha dele. Acho que não precisava, achei meio raso, né? Mas o Pietro, a Teresa, a Nádia e outras pessoas que tem ali ao redor do casal Pietro Nádia, por exemplo, são personagens que você consegue se ligar, que você consegue sentir algo e que você, à medida que vai lendo o livro, vai, sabe, se engajando na história. E isso é muito legal. Eu gosto de livro assim, eu gosto de me sentir envolvida. Eu li esse livro muito rápido. Acho que eu li em 3 ou 4 dias. É um livro muito curtinho, né? Deixa eu ver, 149 páginas. Então, assim, é um livro rápido que dá para você ler de uma sentada só. Mas, né, a vida, o trabalho, todas as minhas tarefas não me deixam sentar para ler um livro de uma sentada só. Então, eu lia de noite, antes de dormir, e eu levei acho que uns 3 dias para ler. Foi muito rápido. Porque é isso, a escrita do Domenico é extremamente fluida, é uma coisa que você só vai, sabe? Mas, infelizmente, não foi o meu favorito. Ainda é um 4 estrelas, mas não chegou aquela quinta estrela para falar assim, caramba, favoritaço, né? Mas tá aqui a indicação. Se você gosta de histórias sobre família, né, o drama familiar, também sobre a questão da velhice, sobre personagens também masculinos, né, assim, e as coisas que eles enfrentam, é, né, os sentimentos e entrar na mente desses personagens, é um ótimo livro e eu super indico. Então é isso.
né? Esse foi o vídeo. A minha ideia era realmente ser um vídeo curto, falar aí rapidinho. E se você gostou, deixa o seu like. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo. Eu vou gostar de saber para a gente conversar sobre. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!